O que a gente vai falar aqui, na verdade, é como a gente vai fazer a engenharia reversa de um APT. Como que a gente consegue, no client-side, que normalmente o APT ele voltado, a maioria dele, a grande maioria, que a gente pode pensar de Aurora, o que aconteceu no caso da RSA, foram todos voltados para client-side. Tá? Com exceção do Stuxnet, que tinha vulnerabilidade de servidores, a grande maioria dos APTs eles são voltados a client-side. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente faz a engenharia reversa disso. Isso daqui eu tirei do filme do Inception, que diz que o parasita mais resistente é aquele que a gente coloca no subconsciente da pessoa. Então, para isso, eu fiz uma brincadeira com o pessoal da Claves, e embaixo da poltrona de vocês vão encontrar um equipamento que vocês vão plugar no braço, vê se está embaixo aí. Vê aí se está embaixo da poltrona. Realmente você acreditou nisso, né? Tá, a gente vai falar o que é engenharia reversa. Todo mundo já sabe. Engenharia reversa é você conhecer aquilo que você não conhece. É você pegar alguma coisa e tentar descobrir como é que ela funciona. Isso pode ser um motor. Já foram feitas várias engenharias reversas na época da Guerra Fria, quando caíam aviões na Rússia, dos Estados Unidos e vice-versa. Quando uma das potências tinha acesso a alguma arma, eles tentavam fazer a engenharia reversa para saber como funcionava. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer é via software. A gente vai fazer para o software. Tá? Por quê? Porque eu preciso me proteger, eu preciso conhecer a vulnerabilidade para me proteger, para eu explorar ela, ou para eu poder mitigar essa vulnerabilidade. Algumas vezes, informações sobre vulnerabilidade não estão disponíveis. Tá? Por que elas não estão disponíveis? Porque é um dia zero que afeta uma grande plataforma instalada, questões de termo de confidencialidade que você tem com certas empresas. Então a gente vai falar um pouco sobre como fazer isso e criar essa engenharia reversa buscando por palavras-chave, analisando o que você tem dentro dos alertas dos fabricantes, tá? Para a gente tentar redescobrir essa vulnerabilidade. O que é redescobrir uma vulnerabilidade? Você não achou essa vulnerabilidade. Eu não vou te ensinar a achar a vulnerabilidade. O que eu vou te ensinar é, a partir do que você tiver de palavras-chave, você vai estar apto a fazer uma engenharia reversa. E a engenharia reversa é chata. Normalmente é isso daqui que a gente faz. Todo mundo que vai fazer um teste de invasão, todo mundo que quer entrar na área de segurança, ele pega lá a vulnerabilidade, um ecossistema vulnerável, explora aquilo ali e executa um código arbitrário. É isso que todo mundo adoraria fazer. Metasploit na veia, né? É isso que acontece. Mas vamos pensar um pouquinho fora da caixa, né? Para não perder o jargão ali. Vamos imaginar alguns níveis, tá, de conhecimento, onde eu primeiro vou ter que pegar a especificação ou um documento relacionado a alguma tecnologia daquela vulnerabilidade, vou fazer um black box, depois eu vou falar o que é um black box, e vou criar minha base de conhecimentos. Eu vou ter que ler documento, eu vou ter que entender a tecnologia. Porque às vezes o cara vai virar para você e vai falar assim, ah, beleza, eu tenho aqui uma questão de data binding. Pô, nem todo mundo sabe o que é isso, eu não sabia. E eu tive que correr atrás para entender isso. Depois sim, a gente vai para a parte mais chata ainda, que é revisão do código. Daí sim eu tenho o conhecimento para eu poder fazer a exploração ou a prevenção, executar um código malicioso ou não, ou então bloquear aquele ataque. Tá? Então a gente divide em alguns níveis, assim como no filme do Inception. A gente tem nível 1, nível 2, nível 3. No final é aqui que o limbo. Ou você volta, acorda, ou você vai ficar no limbo lá para sempre. Bom, primeiro nível, esse é o mais chato de todos, né? Onde eu tenho que criar uma checklist para eu saber exatamente o que eu vou buscar. Eu tenho que, primeira coisa que eu tenho que escolher é uma vulnerabilidade. Se eu não tiver uma vulnerabilidade, esquece que você não vai fazer o restante. Você tem que escolher a vulnerabilidade. Esse é o primeiro passo. A partir daí, o que eu tenho que fazer? Tem que ver se eu tenho alguma informação valiosa com relação àquela vulnerabilidade. Para depois, sim, eu escolher um sistema onde ela roda, onde essa vulnerabilidade se aplica, se eu consigo montar ou não. Você imagina, se eu quero testar sistemas SCADA, eu tenho que ter acesso a um sistema SCADA. Né? Se eu não tenho na minha casa, para que eu vou fazer isso? Agora, um Windows, um Linux, Mozilla, Internet Explorer, isso todo mundo hoje em dia tem. Né? Vende ali, né? Naquele prédiozinho ali.
E no final, qual é a metodologia de análise que eu vou aplicar? Informações valiosas. Eu escolhi, pasmem, a MS 08078, né? Sobrenome, né, do Nelson Brito é MS 08078. A gente olha o que tem escrito nesse alerta, a gente vai no CVE, a gente vê quais são as informações que a gente precisa colher, palavras-chave. Daí eu vou começar a minha busca, para entender a tecnologia, para entender o que acontece. Segundo passo, eu preciso montar o meu ecossistema vulnerável. Na época da vulnerabilidade, a gente vê que o Internet Explorer 7 era o que mais se usava na época. E a plataforma utilizada para executar o Internet Explorer era o Windows XP. Tá? Então a gente já tem a nossa base, qual é o ecossistema que eu tenho que montar. Ferramentas públicas. A Microsoft tem o tal de Debugging Tools for Windows. É uma maravilha. O que você tem que levar em consideração é o seguinte, que junto com o Debugging Tools, você vai ter que baixar também os symbols. Tá? Os symbols do sistema operacional que você está testando. Tá? Se você tiver aplicado algum patch, não vai ser o executável que você vai instalar na sua máquina que vai funcionar. Você vai ter que usar o servidor deles para poder baixar o symbols novo que já tenha toda a entrada para aquela vulnerabilidade corrigida. Porque senão você vai perder o que acontece dentro daquela DLL ou do executável. Tá? Toda vez que você aplicar um patch numa máquina, você perde aqueles símbolos que você instalou. Você vai ter que usar o servidor deles de symbols. Tá bom? Método de análise. Eu adorei quando o Tony falou aqui a parte de análise estática, análise dinâmica. É isso. White box é análise estática. Você ter acesso ao código, é você rever o código, mesmo que seja assembly. Você vai rever o código, você vai analisar aquele código. Black box é quando você faz alguma coisa dinâmica, em runtime. Você joga o programa na memória e você vê como é que ele se comporta. Tá? Entra também a parte de fuzzing nisso daí, porque eu tenho input para esse programa em que entra nessa parte de black box. E o gray box, na verdade, é o mix dos dois. É você fazer tanto um quanto o outro ao mesmo tempo. No nosso caso, a gente vai usar, na nossa checklist, já escolhemos, achamos aqui o Word, sabemos qual é o ecossistema vulnerável, temos ferramentas públicas e vamos usar os 3 métodos. Mas em tempo de execução, no Windows, é muito importante, porque às vezes ele faz menções, por exemplo, SX mais 84H. Que diabos é isso? O que tem dentro? Às vezes é uma VTable. O que essa VTable tem? Aonde que ela está referenciando? Qual é a função dentro da VTable que eu estou chamando? Tá? Então tem todos esses detalhes para a parte de Windows. E no nosso caso aqui, como vai ser o Windows, a gente vai começar já no Dream Level 2. Vamos buscar as informações, vamos entender um pouquinho o que é aquelas palavras-chave, né? Data Island. Data Island nada mais é do que você criar um XML, pode ser um arquivo XML, ou mesmo embutido dentro da página HTML, onde você faz o referenciamento ao que você quer do XML. Tá bom? É simples assim. Isso é um Data Island. É onde estão a ilha de dados que eu vou buscar, que eu vou usar na minha página dinâmica. Databind. Databind é interessante, tem esses 3 componentes. Tá? O primeiro componente é o Data Source Object, é onde estão os dados onde eu vou querer fazer a pesquisa. É ali onde estão os dados, é ali que eu vou buscar esses caras. Consumer é o cara que consome aqueles dados. Se eu falo de HTML, quem é que vai consumir aqueles dados? Se a gente está acostumado... Acorda aí, hein, Tony. Se a gente está acostumado com programação em HTML, a gente vai ver que os consumers, na verdade, são nada mais, nada menos do que as tags HTML. Tá? Segundo a Microsoft, são 15. Eu tenho 15, que eles chamam de bindable, elementos HTML. E o bind agent ou table repetition agent. Isso, na verdade, nada mais é do que o ms.html.dll. E o que é engraçado é que fala ali, a descrição dele é que tudo isso daí tem que trabalhar por trás das cenas, né? Nesse caso daqui, nem tanto, né? Que a gente vai ver como é que ele funciona. User After Free. Essa vulnerabilidade utiliza
esse vetor de vulnerabilidade, essa categoria, esse tipo, como vocês quiserem chamar. O que é um User After Free? HTML Viewer, que é o MS-HTML. Ele, na verdade, ele é o coração do Internet Explorer. Se você pegar um gráfico que tem na página da Microsoft, você vai ver que ele é chamado até, tem um codinome de Trident. Ele é o core do Internet Explorer. Por quê? Ele faz renderização de muita coisa. Ele renderiza uma opção de coisa. Certo, Wagner? É ele quem faz isso para o Internet Explorer. XML, documento XML. Bom, o que eu quero só trazer aqui para vocês, para também não demorar, que eu tenho pouco tempo, são os caracteres que já são built-in, quer dizer, são proibidos. Tá? Sinal de menor, sinal de maior, e comercial, aspas e aspas simples. Tá? Só que eu consigo utilizar aqueles códigos HTML, tipo e, após, ponto e vírgula, eu consigo colocar isso dentro de um XML para suprir a necessidade, de repente, de um aspas simples. Tá? Eu consigo usar esses códigos, essa notação de HTML. Uma outra coisa interessante é que ele aceita caracteres UTF-8 e UTF-16. Isso é importante para a gente no final aqui, quando a gente for explorar. E ele aceita também a sintaxe de hexadecimal, que seria o E, tralha, X, H. E eu posso botar o valor em hexadecimal. A gente vai fazer uma brincadeira aqui depois e vocês vão ver como é que isso funciona. Isso é só para ilustrar o trabalho que dá para a gente poder chegar na parte que é analisar a vulnerabilidade. Eu tenho que primeiro estipular todo esse passo para eu poder chegar na análise dela. Uma das coisas mais interessantes que eu vi é que a Microsoft, no blog dela, diz, olha, fazendo fuzzing, você não vai conseguir achar essa vulnerabilidade. Você não consegue dar o trigger, você não consegue engatilhar ela. Legal, vou levar isso em consideração. Uma outra coisa que me diz é o seguinte, que algum objeto que está aninhado vai ser alocado e vai ser liberado. Então, como eu falei antes, pode ser o Data Island, o Data Source Object, ou até o Data Consumer. Eu não sei quem é ainda. Imagina que eu não sei quem é. Tá? O que quer dizer aninhado? Significa dizer o seguinte, eu ponho um elemento, fecha elemento. É um dentro do outro. É como se eu colocasse div, depois div, fecha o div e fecha outro div. Então ele está dentro um do outro. E está aninhado. Tá bom? Mapear a vulnerabilidade. Agora, depois que eu conseguir dar o trigger, eu sei como fazer o trigger dessa vulnerabilidade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que chegar e tenho que mapear, tenho que começar a entender essa vulnerabilidade. O que leva a gente a crer é que o problema está nessa função aqui, que foi a que eu acabei de fazer os breakpoints, né? Engano, eu recebo os dados de uma outra função. É uma outra coisa. É esse cara que é a causa raiz dessa vulnerabilidade. Tá? Vamos entender esse cara daí, né? Quais são as principais coisas que eu tenho que ver? É como ele está tratando esses dados. Tá bom? Então, vamos ver um a um. Nesse caso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o SI mais 8, que nada mais é do que uma matriz, o cara criou uma matriz ali. O EDI mais 8, copio para SI. O SI, para mim, passa a ser o número de membros que eu tenho dentro dessa matriz, desse array. Tá? O EBX, quando eu dou um short, na verdade, eu estou zerando ele. Então, ele vai ser meu contador. É como se eu estivesse botando o counter igual a 0. Tá bom? E esse SI, na verdade, eu estou pegando o tamanho de um número inteiro, porque tudo na memória é número inteiro, 32 bits, imagina uma plataforma 32 bits, é tudo número inteiro. Então, se eu tiver, por exemplo, no EDI mais 8, tiver 2 membros, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho o tamanho de 8 bytes, né? Então, quando eu boto para o lado, na verdade, eu tenho, quando eu dou um shift right, eu, na verdade, eu estou falando que aquilo ali passou a ser 4. Né? Ou 2. 4 ou 2. Agora é dúvida, né? Também não importa. E eu decremento ele. Na verdade, ele vai me dar o número de elementos. Eu tenho
Se eu tiver 2 elementos, ele vai me dar o final 1. Esse é o valor do ESE ali. Se eu tiver 2 elementos, o final vai ser 1, porque eu vou de 0 a 1. Nesse ponto aqui agora, eu vou copiar o objeto em si. Tá? Primeiro eu tenho qual o tamanho dessa minha matriz e eu vou pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento está no 0C, que na verdade é DI mais 12. Tá? E dentro desse caso daí, o que eu vou ver é, se ele existir o elemento, eu continuo a execução, senão eu saio fora. Tá? Eu vou lá e incremento o counter. Esse JZ aqui, short, alguma coisa aqui, na verdade é para incrementar o contador desses objetos que eu tenho. Daí eu chamo, se eu conseguir seguir, se eu não tiver que incrementar, eu tenho o elemento lá, eu vou chamar o transfer from source, que é a parte do CXFR. Na volta eu testo EAX com EAX e vejo se eu ainda continuo com o elemento ou se eu tenho que modificar alguma coisa. E no final eu incremento o meu contador, comparo o número de elementos que eu tenho com o meu contador. Se eles ainda forem iguais, menor ou igual, eu continuo no loop. Aí eu volto para o loop lá de cima. Tá? Então isso é um looping. A grande questão é a seguinte. Vamos transformar isso daqui de uma forma que a gente consiga entender. A grande questão é, eu estou fazendo uma referência a um objeto lá em cima que vai me dar quantos elementos eu tenho dentro da matriz. Eu pego o que tem dentro dessa minha matriz, o primeiro elemento ou o segundo, e daí por diante, conforme eu entrar nesse loop. Tá? Mas eu chamo esse cara daqui. Tá, agora a gente vai para a parte mais interessante, né? Que é como a gente fazer a exploração disso. Aí sim, eu vou lá para dentro de onde é gerado o erro, onde acontece a violação, que é dentro do transfer from source. Tá? E dentro desse cara, eu tenho alguns pontos interessantes que eu tenho que ter atenção. Vocês estão conseguindo ver quais são os pontos? Melhorou agora? Está melhor, né? Então eu tenho que ver essas 3 linhas. Por quê? Para esse exemplo aqui, por exemplo, e já transformando o que eu teria lá, alert, cross-site scripting, que na verdade não tem nada a ver com cross-site scripting. Se eu for ver o que tem dentro desse ESI, eu vou ver lá, ó, tem um alert, tá, que está em UTF-16, e ele aqui me dá o Unicode alert XSS. E é o valor do alert. Aquilo ali, na verdade, 616C é A e L, né? Só que invertido. Então eu tenho que mudar esses valores. Como é que eu faço isso? Lembra que eu falei que a gente pode usar esses códigos e a gente pode botar a notação hexadecimal? Eu posso ir concatenando esse cara, mesmo sendo TF16, para ver se eu consigo pegar um valor como se fosse um TF8. E é o que eu consegui. Olha o Unicode como é que aparece. Olha como é que ele aparece ali em ASCII. E olha o valor que ele me deu. Puta, eu já tenho endereço ali. Se eu já tenho endereço ali, eu já posso jogar em algum lugar na memória algum código. E como é que eu faço isso? Simples, é só botar 0A, 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 0A. É o básico. Isso daí é hip spray. É o que a gente faz. Quando der o erro, ele vai dar o erro naquele endereço. Se eu conseguir escrever alguma coisa naquele endereço, eu consigo executar um código. O que eu fiz para esse caso é, estou utilizando a técnica de hip spray, criei uma biblioteca em JavaScript baseada, na verdade foi inspirada no que foi feito pelo Alexander Sotirov, tá? Onde eu crio os objetos e eu faço o que eu quero. Tá bom? E nesse ponto eu consigo já fazer a exploração. Essa seria a exploração. O que é interessante falar é o seguinte, que quando a gente pensa em hip spray, se eu pegar, por exemplo, aquele 0A, 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 na verdade ele é um endereço na memória. Você concorda? Se é um endereço na memória, eu consigo calcular quantos megabytes, quantos kilobytes ou quantos gigabytes eu preciso para chegar naquele endereço. Você concorda ou não? Se eu for transformar isso daí, eu vou ter aproximadamente 160 megabytes. Eu preciso só de 160 megabytes. É isso que aquele memory ele faz. Eu pego a minha escolha e eu digo exatamente quantos blocos de 1 mega eu vou ter que preencher na memória. Nesse caso, são 160 blocos de 1 mega, totalizando 160. Eu não preciso pegar num hip spray para eu atacar um cliente e consumir toda a memória dele. O
Que tem nego insano, bota 0A, 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 0A e gera 1 giga de hip spray. Não precisa disso. A partir do 160 você já consegue executar alguma coisa. Entrando no about.me/nbrito, tem lá os projetos que eu trabalhei, inclusive esses códigos que eu demonstrei aqui. Se vocês não entenderam, pelo menos você vai pegar lá e vai ver. Uma única coisa que não tem nesse código é comentário. Porque da última vez que eu coloquei comentário dentro do código, falaram tanto que eu estava comentando as coisas em inglês, e por que eu fazia isso, se eu era tão patriota, por que eu escrevia em inglês. Aí eu falei, beleza, então eu não boto mais comentário. Então, olha aí o código e vê o que faz. Mas tem o JavaScript lá, tem todos os exemplos que foi mostrado aqui, inclusive esse de bypass. Muito obrigado.